Bom, gente, vamos lá então. Hoje a gente vai dar sequência à parte de sistemas reagentes, né? Vamos continuar falando sobre a combustão. Na aula passada fizemos o balanceamento da reação, aplicamos o balanço de massa às reações químicas, em específico vamos trabalhar com a combustão, mas o balanço de massa pode ser aplicado a qualquer reação química, né? Então vimos como fazer o balanço de massa, vimos as relações que a gente vai ter na combustão entre ar, razão ar, combustível, vimos o que é uma combustão completa, incompleta, qual é a quantidade de ar que a gente tem que adicionar, o mínimo de ar necessário para ter uma combustão completa, chamado de ar teórico. Vimos a diferença de um processo real de combustão e um processo que a gente está tratando aqui, que é um processo teórico idealizado. E hoje a gente vai passar para um passo à frente, né, que é o balanço de energia aplicado nos sistemas reagentes, né? Então, antes de a gente entrar no balanço de energia, tem um conceito muito importante para a gente discutir aqui, que é o estado de referência padrão. O que é esse estado de referência padrão e por que a gente não falou dele até agora, desde termo 1 até chegar agora no último conteúdo de termo 2, a gente vai falar dele. Bom, porque as reações elas têm duas possibilidades. O que a gente viu até o momento é quando a substância que está entrando no nosso volume de controle, vamos dizer assim, ou num sistema fechado, a substância que ocupa o sistema inicialmente é uma. E quando termina o processo ou quando sai do volume de controle, é a mesma. Substância 1 igual a substância 2. Então o que a gente viu bastante, por exemplo, no ciclo Rankine era vapor d'água, entrando e saindo dos nossos componentes, né? Então a gente não analisava estado por estado. A gente analisava os gradientes. Para a gente era normal, eu falava com vocês, não tem problema se vocês pegarem uma referência e ver que, dado um estado 1, a gente pegar um valor e a entalpia dá certo valor. Se eu pegar uma outra referência e dar um valor diferente, não tem problema. O que eu sempre falo é, o que você não pode é usar duas referências diferentes para fazer os cálculos, né? Porque aí você vai ter valores inconsistentes. Mas se você pegar o valor de entalpia de uma referência e dessa mesma referência pegar o valor da outra entalpia, tá ok. O seu gradiente vai bater com o de outra referência, beleza? De uma forma bem simples de dizer o que? O zero de cada um está num local diferente. A entalpia vai ser igual a zero para uma referência e para outra referência vai ser igual a zero em outro valor de temperatura e pressão, beleza? Porém, quando a gente pega e faz um gradiente, estando na mesma referência, não tem problema. Então, não interessa se eu estou pegando de uma referência ou de outra. A gente analisa gradientes quando a gente está analisando uma substância que entra sendo a mesma que está saindo. Beleza? Então, no caso da água, aqui do vapor d'água, a gente queria saber o quê? Qual é o gradiente de entalpia, de entropia para a água ou de energia interna. A gente vai trabalhar com o sistema fechado. Beleza? Não me importa qual que é a referência que eu estou adotando. Porém, agora a gente está num caso onde o que entra no nosso volume de controle ou o que começa existindo no nosso sistema fechado é diferente do que sai do volume de controle ou do que termina existindo aqui no sistema fechado, beleza? Então, por exemplo, não tem como eu fazer o ΔH ou delta de qualquer outra propriedade de um composto que está aqui, por exemplo, vapor d'água, pegava entalpia na entrada e na saída. Agora, vamos falar, se a gente tem combustão aqui, o ar, o oxigênio, dá para fazer um ΔH do oxigênio da entrada e da saída? Não, por quê? Porque nem todo o oxigênio que está aqui vai estar na saída. Eu vou ter compostos aqui na saída que não vão estar presentes na entrada e vice-versa. Então não tem como a gente fazer esse gradiente das propriedades pegando cada uma das substâncias. Beleza? Então, a gente precisa de achar quais vão ser as propriedades de cada um dos meus componentes. Beleza? Então, para eu achar a propriedade de cada um dos meus componentes e para que isso não gere inconsistência, todos os meus componentes vão ter que ter um estado de referência padrão para eu começar a contar as propriedades desse estado. Beleza? Então, agora, para a gente poder fazer essa análise, a gente vai adotar esse estado de referência padrão. Então, como que a gente vai representar isso? Θ aqui é uma propriedade qualquer,
de um certo composto I, e essa bolinha que tem aqui, esse símbolo, esse índice, quer representar para a gente o estado de referência padrão, beleza? Vocês já viram isso lá em termodinâmica 1, quando eu falei de entropia, para achar a entropia de gás ideal, a gente tinha a entropia padrão. Que é isso? Isso aqui é o estado, esse símbolo representa o estado de referência padrão, beleza? E qual que é esse estado de referência padrão? 25 graus Celsius, 1 atm, tá bom? Então agora, quando eu coloco esse estado de referência, eu consigo fazer todas as comparações devidas, porque vai ter todos os componentes da mistura 1 e da mistura 2 vão estar todos no mesmo estado de referência. Agora eu posso subtrair um do outro, que eu não vou estar gerando inconsistência nenhuma, beleza? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver como que a gente vai aplicar isso para obter as propriedades, né? Então, a primeira, a que a gente vai falar hoje, a mais importante é a entalpia. Para obter entalpia, a gente tem uma parcela sensível, que é devido ao gradiente de temperatura, que é o desvio dela do estado padrão. Porém, agora a gente tem uma outra parcela, porque a gente está tratando de reações químicas. Então, nas reações químicas, nós temos as ligações, e quando essas ligações são formadas ou quebradas, há uma liberação ou consumo de energia. Beleza? Então, aqui entra o conceito de entalpia de formação. E o que é esse conceito de entalpia de formação? É a energia que um certo composto precisa consumir ou liberar para ser formado. Beleza? Então, vamos olhar aqui. A gente tem uma reação com 1 kmol de carbono e 1 kmol de oxigênio. Então, isso aqui já foi escolhido previamente para ficar balanceado, né? 1 kmol de C, 1 kmol de O2, juntando 1 kmol de CO2. Beleza? Então, para formar esse CO2, repara, o CO2 é o produto de combustão dessa reação, né? Então, se o CO2 eu resfriar essa câmara ao ponto dele sair no estado de referência também, igual tudo que está entrando aqui, eu vou acabar liberando, então, para o ambiente 393.520 kJ. Beleza? Ou seja, a entalpia de formação do CO2, quando ele sai no estado de referência padrão, é de 393.520 kJ por kmol de CO2. Beleza? Então, isso é o conceito de entalpia de formação. Detalhe importante, menos. Por que está negativo? Porque a reação para a formação do CO2 é uma reação exotérmica. O que a gente falou na aula passada? A reação exotérmica é uma reação que libera energia. Se para formar o CO2 fosse necessário injetar energia aqui, adicionar energia, a entalpia de formação do composto seria positiva. Beleza? Então, acostumem-se com esse valor. Esse valor não, né? Com esse conceito de entalpia de formação. Representa, então, a energia necessária para formar cada composto. Beleza? Então, vamos pensar no seguinte. O ar que a gente está aqui respirando, né? Tem oxigênio, tem muito nitrogênio. São elementos que estão estáveis no ar que a gente respira, né? Então, são elementos que não precisam de energia para formar, são elementos que estão na sua forma estável no ambiente. Então, o hidrogênio, quando eu falo hidrogênio, H2, não é H. O oxigênio, O2, não é o O. Nitrogênio, N2. E o carbono, C. São elementos que se encontram estáveis no ambiente. Beleza? Que não precisa de energia nenhuma para formá-los. Então, a gente tem que saber que a entalpia de formação destes elementos aqui é igual a zero. Beleza? Não se demanda nenhuma energia, nem retirar nem adicionar nenhuma energia para que esses elementos estejam presentes aqui na atmosfera. Beleza? Então, juntando o conceito do slide anterior com esse, para a gente conseguir encontrar qual é a entalpia do meu elemento, a gente vai juntar quanto de energia ele demanda para ser formado, mais quanto ele está distante do estado de referência. Beleza? Então aqui está a entalpia de formação, a entalpia que ele se encontra numa determinada temperatura. Como que a gente obtém isso? Tabelado.
menos a entalpia desse mesmo produto se ele estiver no estado de referência. Ok? Então, isso aqui, se a gente multiplicar isso pelo número de mols do meu composto, da minha molécula, a gente vai ter entalpia em quilojoules, beleza? E para trabalhar na base específica, aqui em quilojoules por quilomol, repara se eu estou deixando a barrinha aqui em cima, é porque é na base molar, não é na base mássica. Então, para a gente obter qual é a entalpia do meu composto, eu vou pegar a entalpia de formação mais o desvio da referência. Porque tem essa bolinha aqui, que é o estado de referência. Então, eu vou pegar a 25 graus Celsius, qual é a entalpia. E eu estou, sei lá, a 200 graus Celsius, 500, 600 graus Celsius. Eu vou pegar e vou subtrair dele para quê? Para eu estar na mesma base que todos os outros compostos. Eu vou obter a entalpia da minha mistura, que é a soma da entalpia de formação mais o desvio do estado de referência. Beleza? Então, rapidinho. Se eu tiver aqui com oxigênio O2 a 25 graus Celsius de um ATM, qual vai ser a entalpia dele? Entalpia de formação é 0, e o desvio, já que ele está no estado de referência, então a entalpia dele vai ser 0. Beleza? A entalpia do CO2 a 25 graus Celsius vai ser a entalpia de formação. Por quê? Porque o desvio é 0, só sobra a entalpia de formação. Então, a entalpia de todos os elementos estáveis, quando eles estiverem no estado de referência, vai ser 0. Porque a entalpia de formação é 0 e o desvio também é 0. E a entalpia de qualquer outro elemento não estável, quando ele estiver no estado de referência, vai ser sua entalpia de formação. Beleza? Então, agora a gente consegue obter a entalpia de cada um dos meus compostos. Beleza? Então, se eu tenho a entalpia, analogamente não, seguindo esse caminho aqui, a gente vai obter a energia interna, porque a gente precisa saber trabalhar tanto com volume de controle quanto com sistema fechado. Então, a entalpia não é U mais PV? E como a gente está trabalhando com gases ideais, PV igual a RT. Né? Então, a energia interna vai ser a entalpia menos RT. Beleza? Então, isso aqui a gente usa para calcular a entalpia e a energia interna, né? Porém, isso é um porém positivo, né? Por quê? Tudo isso que eu falei anteriormente é caso a gente estivesse usando as tabelas termodinâmicas. Aí, o que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que ir lá na tabela, ver para o elemento que a gente está analisando qual é a sua entalpia de formação, ver qual é a entalpia dele numa determinada temperatura e ver qual vai ser a entalpia no estado de referência. Aí a gente obtém a entalpia dele, beleza? Energia interna, a gente também vai ter que calcular a entalpia e subtrair de RT, constante dos gases, vezes a temperatura que ele se encontra, né? Porém, felizmente, né, a gente tem o software para nos auxiliar e agilizar a nossa vida, né? Então, eu fiz aqui uma brincadeira rapidinha aqui, ó, 25 graus Celsius. Tendo 25 graus Celsius, eu vou ter aqui, ó, entalpia do CO2. Ele já leva em consideração o desvio, já leva em consideração a formação. Desvio entre aspas, né? Porque já que a gente está a 25 graus Celsius não tem, mas se eu botar qualquer temperatura aqui, beleza? Então, CO2, está aqui calculado, cadê? CO2, menos 393.500, vamos olhar aqui, menos 393.520, né? Então, está aqui, entalpia de formação do CO2. Por que está só de formação? Porque a temperatura é 25 graus Celsius. Beleza? Então, isso aqui eu estou mostrando para vocês não se assustarem quando vocês forem resolver os exercícios com os valores que vocês vão encontrar. Nossa senhora, menos 300 mil é entalpia? Menos 400 praticamente? É entalpia de formação, não se assustem. Beleza? Aí, oxigênio e nitrogênio. Está aqui, ó, entalpia do nitrogênio. Por que deu 0? E a do oxigênio também. Por que deu 0? Porque meu gradiente da referência é 0, porque o oxigênio e o nitrogênio não são elementos estáveis, a entalpia de formação deles é 0, beleza? Aí depois as energias internas, não precisei também fazer esses cálculos aqui, achar a entalpia e subtrair RT, não, já vai direto aqui. Peguei, ó, energia interna do propano, tá aqui, CO2, do nitrogênio, repare que a energia interna não é 0. Beleza? Então, felizmente, isso vai facilitar a nossa vida significativamente, que é usando software, usando o IT, usando o ES, usando o RefProp, qualquer programa que tiver, a gente só vai alimentar com os dados do estado
que ele vai nos devolver as propriedades aqui. Beleza? Vamos lá. Então agora a gente sabe como obter as propriedades necessárias para a gente fazer uma análise de primeira lei. A gente vai aplicar o balanço de energia. Eu faço questão de botar isso aqui antes para mostrar que o balanço de energia não vai mudar. É exatamente a mesma coisa desde que a gente começou a ver lá na segunda aula de termo 1. O balanço de energia continua sendo variação de energia do meu sistema ao longo do tempo, igual calor adicionado, menos o trabalho gerado, mais energia de fluxo que entra, menos energia de fluxo que sai do volume de controle. Beleza? Já que a gente está analisando um volume de controle aqui, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, nossa câmara de combustão, vai ter ar entrando numa certa condição, combustível entrando numa certa condição. Quando eu digo condição, aqui é o meu estado, temperaturas aqui no caso, né? E os produtos saindo na temperatura TP. Vai estar entrando calor, saindo calor daqui, não sei também. Vai estar entrando ou saindo trabalho, também tanto faz. E isso vai ter para mim todas as informações para poder fazer o balanço de energia. Estando em regime permanente, o termo da esquerda vai ser anulado. E a gente vai chegar que zero é igual calor menos trabalho, mais o somatório da vazão molar. Gente, eu não sei se eu mostrei esse conceito para vocês ainda, mas a gente tem a vazão mássica, né, que é o N ponto. A vazão molar, quantidade de mols que está entrando, vai ser dada por N ponto. Beleza? Então, vazão molar de entrada, somatório, né, da vazão molar de entrada de cada um dos meus componentes, vezes a entalpia de cada um deles, menos a vazão molar de saída de cada um dos meus componentes, vezes a sua entalpia. Isso aqui, esses dois somatórios, eles se abrem, né? Vou pegar lá o que está entrando ali nos meus reagentes. Vai estar entrando tal combustível, entrando ar, não sei se está entrando ar em excesso, umidade. E o que está saindo? CO2, H2O, N2, O2, CO, enfim. Aí para cada um dos meus componentes eu vou fazer isso, ver qual é a vazão molar dele e sua entalpia. Porém, para a gente simplificar essa análise, a gente vai fazer em função de um mol de combustível. Porque vocês vão perceber que ao longo das atividades que a gente for fazendo aqui, a gente vai fazer os balanços para um mol de combustível. Agora, está entrando mais. Beleza, então tudo vai aumentando de forma proporcional. Então, se a gente dividir essa primeira equação toda pela vazão molar de combustível que está entrando, então, os primeiros termos é óbvio, né? Vai ficar calor e trabalho dividido pela vazão molar de combustível. E agora aqui, você vê que o pontinho sumiu, não é à toa, né? É o número de mols dos meus reagentes vezes as suas entalpias. E esse número de mols do meu reagente é dado por quilomol do meu reagente ou produto, do meu composto, né? Quilomol do meu composto I, qualquer um deles, né? Então, o NI, então, quilomols de I sobre quilomol de combustível. Então, quando eu pego aqui, por exemplo, eu tenho aqui na saída CO2. Então, o N de CO2 deu 3. Quer dizer que eu tenho 3 kmol de CO2 para cada quilomol de combustível que entra no meu volume de controle. Beleza? Então, vocês podem perceber que não mudou nada da formulação matemática do balanço de energia. Ainda é a mesma coisa. O que vai mudar é a forma que a gente vai obter as propriedades para aplicar nesse balanço. Beleza? Porém, com o software também isso vai facilitar. O que a gente vai ter que, o que vai estender o nosso trabalho é que a gente vai ter que pegar o reagente, todos os compostos, produto, todos os compostos e balancear a reação para saber qual é o coeficiente estequiométrico de cada um deles. Beleza? O balanço de energia também, além de ser aplicado para o volume de controle, também pode ser aplicado num sistema fechado. Então, tenho aqui inicialmente, eu fui bem específico agora para combustão, né? Poderia ter botado, ao invés de ar e combustível, mistura A e mistura B, mas não tem problema. Então, a gente tem aqui ar mais combustível numa certa temperatura e pressão. Ocorre alguma reação aqui dentro e os produtos terminam com uma outra temperatura e outra pressão. Entrando, saindo, trabalho aqui, não sei também. Depende da situação. E o balanço de energia também continua o mesmo. Beleza? Calor menos trabalho, mais a variação da energia de entrada e de saída, né? No caso aqui, inicial e final do meu sistema. Porque entrada e saída não faz muito sentido quando a gente está analisando um sistema fechado, né? Só que agora o N dos reagentes e dos produtos é diretamente a quantidade molar, né, de cada um deles.
Beleza? Então não está ponderado pelo combustível aqui agora. Então eu vou pegar aqui, eu tenho tantos mols de combustível, tantos mols de oxigênio, tantos mols de nitrogênio, tantos mols de CO2, de água, e eu vou achando as propriedades de energia interna aqui de cada um deles para aplicar esse mesmo balanço. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai aplicar esses conceitos. Vocês veem que os conceitos não são muitos, né? São poucos, mas a aplicabilidade deles é gigante. Então agora a gente vai começar a aplicar. Então vamos fazer 2 exemplos aqui antes da gente continuar com o conteúdo, né? Então o primeiro deles aqui vai ser sobre um motor de combustão interna aqui. Então, ó, octano líquido entre o motor de combustão interna operando em estado estacionário, ou seja, regime permanente, uma taxa de fluxo de massa de 0,0018 kg por segundo e é misturado com uma quantidade teórica de ar. Se ele fala que é a quantidade teórica de ar, tem o ar teórico aqui entrando, ou seja, todo o carbono virou CO2, todo o hidrogênio virou água e não tem oxigênio livre nos produtos. Beleza? Isso aqui já é algo que vocês vão ter que enxergar de imediato. Então o combustível ar entra no motor a 25 graus Celsius de ATM, a mistura queima completamente e os produtos da combustão deixam o motor a 615,5 graus Celsius. Beleza? Então os gases de exaustão estão saindo aqui nessa condição. O motor desenvolve uma potência de 50 cavalos, dá 36,8 kW, e o problema é que a gente determine a taxa de transferência de calor do motor em kW, negligenciando os efeitos de energia cinética e potencial. Beleza? Então aqui, isso aqui foi necessário, né? Eu botar esse valor, porque no IT, quando a gente usar, a gente não vai ter direto o valor da entalpia de formação do octano líquido. Beleza? Então, vamos ter que utilizar este valor aqui. E vamos lá resolver então. O que é a situação? Entra o octano aqui, né? Gasolina, entra no motor, mistura com ar, tem a reação aqui, vai ter a combustão, né? O motor de combustão interna, vocês já sabem como é que funciona, vai ter um eixo virabrequim aqui, o cilindro vai subir, vai descer, beleza? Vai passar aqui na caixa de marcha, controla a rotação, que vai sair do câmbio, que vai sair para as rodas, beleza? Então aqui uma potência, no final das contas, de 50 cavalos, e os gases de exaustão vão deixar pelo escape aqui. Porém, esse motor não é adiabático, ele vai dissipar calor. E a gente quer saber também quanto que é esse calor que ele vai estar dissipando. Então é o seguinte, vamos lá. A vazão mássica do meu combustível é de 0,0018 kg por segundo. Confirmando isso aqui mesmo. Eu não vou usar a vazão mássica, gente, eu vou usar a vazão molar. Então, a vazão molar, N, é igual a vazão mássica dividido pela massa, né, do nosso combustível. Quando eu digo massa, estou dizendo a massa molecular dele aqui, massa molar dele, que é o quê? A massa molar do octano é 8 vezes carbono, 12, então 96, 18, 114. 114 kg por quilomol de octano. Então, a gente agora tem a vazão molar do combustível. E como a gente viu, né, a gente vai fazer o balanço em função dessa vazão molar do combustível. Então, o primeiro passo já está feito. Agora, a gente vai dividir em 2 partes. A gente vai analisar reagentes e vamos analisar produtos. Beleza? Então, reagentes. O que a gente tem de reagentes aqui? Temos o octano. Qual é a entalpia do octano? Vou chamar de entalpia do combustível. Menos 249.910 kJ por quilomol de combustível. Beleza? E eu tenho o ar. Ar é o quê? Oxigênio e nitrogênio. Beleza? Então, meus reagentes também, inclusive, estão entrando a 25 graus Celsius. Beleza? E essa informação é crucial. Então, eles entrando a 25 graus Celsius, eu venho aqui para o oxigênio. Eu vou obter aqui a entalpia do oxigênio. Beleza? Então, na temperatura TR dos reagentes. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o nitrogênio. Então, o nitrogênio, vem aqui, cadê? E vou pegar qual que é a entalpia do nitrogênio.
Isso que eu estou fazendo não tem necessidade alguma, essa primeira parte aqui. Por quê? O que eu já falei com vocês? Oxigênio e nitrogênio, entalpia de formação é zero, os dois estão entrando a 25 graus Celsius. Então, a entalpia do oxigênio aqui vai ser zero. A entalpia dos reagentes, no final das contas, vai ser só a entalpia dos combustíveis, né? Porém, vamos fazer assim. Agora, para achar a entalpia dos dos reagentes, a entalpia dessa mistura, eu preciso o quê? Ver quantos mols de cada um está fazendo parte aqui. Então, para isso, eu vou ter que balancear a reação. Então, a gente vai escrever aqui a reação. C8H18, então, octano, mais A, que vai multiplicar oxigênio, mais 3,76 nitrogênio. Então, isso aqui são os meus reagentes, galera. Beleza? E agora o meu produto, já que eu tenho ar teórico, já sei o que? Eu vou gerar CO2, água e vai ter nitrogênio, porque o nitrogênio é inerte, né? Então, eu vou ter a quantidade B de CO2, eu vou ter a quantidade C de água, e eu vou ter uma quantidade D de nitrogênio. Beleza? Então, gente, essa é a nossa reação. Tá? Não sei se está dando para enxergar bem. Deixa eu... Aqui. Essa é a nossa reação. Beleza? Então, vou só comentar ela aqui para o IT não ler quando a gente estiver trabalhando. Então, vamos fazer o balanço. Balanço de massa. Então, no balanço de massa, a gente vai olhar o quê? Componente por componente. Então, no carbono, quantos carbonos eu tenho nos reagentes? 8. Quantos carbonos eu tenho no produto? B. Hidrogênio, quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? 18. Nos produtos, eu tenho 2C. Oxigênio, quantos mols de oxigênio eu tenho? Tenho 2A nos reagentes. E nos produtos, eu tenho 2B mais C. Beleza? Para fechar, nitrogênio, quanto eu tenho de N2, já que é inerte, né? Aquilo que eu falei para vocês no ano passado, já vou aqui, ó, 3,76 vezes A. É a quantidade de N2 que eu tenho nos reagentes e quanto eu tenho nos produtos D. Pronto. Nossa reação está toda balanceada agora. A gente já tem todos os coeficientes aqui. Então, agora, qual que vai ser a entalpia dos reagentes? É aquele somatório que a gente vai fazer para cada um dos componentes. A entalpia dos reagentes é igual a quantidade de mols de combustível. A gente faz geralmente em função de 1 mol, né? Se precisar, a gente multiplica tudo, pondera tudo pela quantidade. Então, já que tem um só, então é uma vez, né, HC. Mais, quantos mols de oxigênio eu tenho? Tenho A vezes a entalpia do oxigênio. Opa. Mais 3,76 vezes A, eu já posso falar aqui D, né? Já que D, o nitrogênio é inerte, D vai ser a quantidade que eu tenho nos reagentes e dos produtos. Então, eu posso fazer D vezes a entalpia do N2 aqui. E agora, como eu tenho N2 nos produtos e nos reagentes, é importante que eu diferencie os dois. E aqui, TR. Beleza? Apesar de que a entalpia do N2 aqui nos reagentes vai ser 0, mas tudo bem. Só garantindo aqui as unidades, graus Celsius, tá na massa, na análise molar, isso é importantíssimo, tá, gente? Então, já deixo aqui, pronto. Não estamos trabalhando com pressão, nem vou mexer ali. Então, temos agora a entalpia dos reagentes. Então, agora a gente vai para os produtos. Nos produtos, o que a gente tem? A gente tem CO2, água e N2. Então, a gente vai pegar a entalpia de cada um deles. Então, entalpia do CO2, eu venho aqui. Cadê? CO2. Entalpia do CO2. Os produtos, a temperatura dos produtos é igual a, aqui, ó, 615,5. 615,5 graus Celsius. Beleza? Então, agora a gente tem aqui entalpia do CO2 na temperatura TP dos meus produtos. Ok? Temos também água.
água, a gente vai usar esse H2O aqui, que é o H2O na forma de gás ideal. Então, vapor superaquecido aqui, H2O. Vocês olham aqui, ó, entalpia depende apenas da temperatura. Então, quer dizer que ele está tratando a água como um gás ideal aqui. A água no produto ela pode ser líquida ou gasosa. Tem como ser líquida. Se o produto for resfriado, atingir o ponto de orvalho e começa a formar água líquida. Aí a gente vai pegar tabelado, porque aqui no IT a gente não tem a entalpia de formação da água líquida nos produtos. Beleza? Então a gente teria, se tiver água líquida nos produtos, a gente vai ter que pegar esse valor tabelado. Tá? Vamos lá. Então, a água também está saindo da temperatura dos produtos aqui, CO2, água, e eu tenho o nitrogênio. Também, só que agora é o nitrogênio dos produtos, vai estar na temperatura dos produtos. Beleza? Então, a entalpia dos produtos vai ser igual ao que é. Eu vou fazer aquele somatório de novo. Vou pegar aqui do CO2, e é o que está multiplicando? B, que é a quantidade molar de CO2 que eu tenho, vezes a entalpia do CO2, mais C, vezes a entalpia da água, mais D vezes a entalpia do N2 dos meus produtos. Beleza? Agora, eu vou fazer o quê? Vou aplicar o balanço de energia. Ok? O balanço de energia é o quê? Regime permanente, 0 é igual ao calor, dividido pela vazão molar, que está aqui, ó, do meu combustível. Lembrando que todos esses coeficientes que eu achei aqui, eu tenho o quê? B. B é o quê? São B quilomols de CO2 para cada quilomol de octano. Beleza? Então, vamos lá. Então, por isso, como eu ponderei tudo pela vazão molar, eu tenho que lembrar de dividir o calor aqui por N. Não tem trabalho, quer dizer, não tem trabalho, menos trabalho é de, cadê? 36,8 kW. Vou botar trabalho sobre N e eu declaro o trabalho aqui. Trabalho igual a 36,8 kW. Então, voltando ao balanço de energia. Então, 0 é igual ao calor menos o trabalho, todos aqui ponderados pela vazão de combustível, mais entalpia que entra, entalpia dos reagentes, menos entalpia que sai, que é a entalpia dos produtos. Só que você não está multiplicando aqui por nada? Porque a entalpia eu já estou ponderando aqui dentro. Ó. Aqui eu tenho os coeficientes estequiométricos de cada um dos meus compostos. A, D, B, C e D aqui. Beleza? Então aqui dentro do HR, do HP, já está toda essa ponderação do somatório. Ok? Então pronto. Agora eu tenho o trabalho, tenho a vazão molar, tenho esses dois aqui. Vamos resolver. Ah, esqueci de botar uma barra aqui, né? Então, ó, o balanço está feito aqui. Beleza? Temos aqui todas as entalpias. Olha o que eu falei. Não tinha necessidade da gente calcular a entalpia de O2 e N2 dos reagentes, porque a formação deles é zero, eles não estão desviando da referência. Está tudo 25 graus Celsius, né? Mas fizemos aqui para ser didáticos. Calculamos tudo aqui. Cadê? No final das contas, esse motor dissipa 23,55 kW de energia para o ambiente. Beleza? Dissipa praticamente não, né? Dissipa quase a mesma quantidade que ele está gerando de trabalho, né? Bom, então determine a taxa de transferência de calor do motor em quilowatts. É isso. Beleza, gente? Então, tiver alguma dúvida na resolução aqui? Então, esse exemplo aqui, gente, que a gente resolveu, foi para um volume de controle, e agora a gente vai fazer um rapidinho aqui para um sistema fechado, beleza? Então é o seguinte, um tanque de volume constante contém 1 kmol de metano gasoso e 2 kmol de oxigênio a 25 graus Celsius em 1 atm. Já ajudou a gente aqui que nem vai precisar balancear a reação. O conteúdo do tanque é inflamado e o gás metano queima completamente. Se a temperatura final for 900 Kelvin, a temperatura lá dentro do tanque, determine a pressão final no tanque e a transferência de calor durante esse processo, ou seja, quanto que esse tanque vai dissipar de calor para que os produtos estejam a 900 Kelvin. Beleza? Então, vamos para o IT agora para resolver esse. Ok? Então, olha só.
repara o seguinte, 1 kmol de metano e 2 kmol de O2. Então ele já está passando para a gente os coeficientes estequiométricos da reação. Beleza? Então é 1 de metano, 2 de O2, vai reagir, né? Todo carbono vai formar hidrogênio, vai formar CO2, desculpa, e todo hidrogênio vai formar H2O, né? Então, se eu tenho 1 kmol de metano, 1 de C vai ter 1 CO2, né? E se eu tenho 4 de hidrogênio, eu vou ter 2 de H2O, beleza? Isso aqui, o enunciado já balanceou a reação para a gente, ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu tenho 1 kmol de metano, CH4. Repara que não é queima com ar agora. Vai queimar com com 2 kmols de oxigênio. Né? Isso mesmo. Aqui, isso. E agora a gente vai ter, então, CO2 e vamos ter H2O. Quanto de H2O? 2H2O. A pessoa não conseguia enxergar direto. Então, só fazer aquele mesmo esquema do balanceamento que a gente tinha falado antes. Então, vamos direto agora também. Cadê? Inicialmente 25 graus Celsius e 1 atm. Então, está tudo na referência. Então, agora é estado 1 e 2 são produtos e reagentes. Não tem problema. Então, vamos reagente e produto, né? Vamos botar igual a gente estava fazendo. Reagentes. Aqui na biblioteca do IT, a gente tem o metano. Beleza? CH4. Então a gente pode pegar aqui direto a energia interna do metano. Fiquem atentos porque agora a gente está trabalhando no sistema fechado. Então a gente vai usar a energia interna. Beleza? Que vai estar na temperatura dos reagentes. E a temperatura dos reagentes, está tudo desconfigurado, né? Aqui é o tamanho, gente, desculpa. Depois eu deixo tudo uniforme. Temperatura dos reagentes é de 25 graus Celsius. Já que a gente vai usar Kelvin no final, então a gente vai usar aqui também 298 e agora presta muita atenção, isso aqui é importante. Ponto 15. Esse ponto 15 faz toda a diferença, gente. Agora a energia interna não muita porque a energia interna não é zero para o oxigênio quando ele está no ambiente. Mas quando a gente estiver tratando de entalpia, por exemplo, vai dar uma inconsistência. Se a gente botar 298 Kelvin, quer dizer que eu vou ter 0,15 de desvio da referência. Aí a entalpia do oxigênio, quando ele estiver na 298 Kelvin, não é zero. Beleza? Então, esse ponto 15 é importante ser lembrado. Tá bom? Então, vamos lá. Energia interna do metano. Está aqui. Agora, energia interna do oxigênio. A gente vai pegar aqui também. Opa, faltou um O, né? Então, energia interna do oxigênio está dada aqui para a gente como função da temperatura dos reagentes, né? Então, agora eu tenho tudo. Energia interna dos meus reagentes é igual ao quê? Energia interna do metano mais 2 vezes a energia interna do oxigênio. Opa, aqui. Beleza? Deixa eu botar aqui. E agora, gente, esse U da energia interna aqui, na verdade, ele é maiúsculo. Por quê? Vamos pensar comigo. A unidade de energia interna é o quê? Quilojoules por quilomol. E eu estou multiplicando, por exemplo, o oxigênio. Eu tenho 2 kmols de oxigênio, então 2 kmols vezes a energia interna quilojoule por quilomol vai dar em quilojoule. Beleza? Então, produtos, temperatura dos produtos é de 900 Kelvin. Beleza? Então, a gente vai agora pegar a energia interna do CO2 e da água. Então, CO2... A energia interna do CO2 está aqui na temperatura dos produtos. Acho que eu diminui muito essa letra, né? E o que a gente vai ter aqui? Temperatura dos produtos P minúsculo. Beleza? Então, estou pegando aqui qual é a energia interna do CO2 e agora a gente vai pegar qual é a energia interna da água, vapor da água, né, presente
nos produtos. Então, energia interna do vapor d'água, está aqui. Então, a energia interna, desculpa, quase falei entalpia, a energia interna dos produtos vai ser igual aqui a energia interna do CO2, já que eu tenho 1 mol de CO2, né? É uma vezes isso, mais 2 vezes a energia interna da água. Beleza? Então, fazendo o balanço de energia, a gente vai ter que aqui 0 é igual ao calor, não tem trabalho, né? Trabalho é 0, volume fixo, mais energia interna dos reagentes, menos a energia interna dos produtos. Beleza? Vamos comentar isso aqui, não tem problema. Então, botando para resolver, a gente tem alguma variável a mais aqui. Temperatura da água, né? TP. Pronto. Então, agora, a gente acha, cadê? Que foi liberado 736 mil quilojoules de energia térmica, de calor liberado para o ambiente para que os produtos cheguem a 900 Kelvin. Você vê quanto de energia foi liberado, né? Porque liberou esse tanto, 700 e tantos quilojoules, e ainda por cima o produto está a 900 Kelvin. Beleza? Então, cadê? O que mais o problema quer? Rapidinho, né? Pressão final no tanque. Vamos lá. Como que eu vou calcular a pressão, gente? É tudo gás ideal. Então, eu posso fazer PVRT, né? PVNRT. Então, pressão. Vamos ver aqui, ó. Pressão dos reagentes. PR. A gente já tem, né? PR igual a... Deixa eu declarar aqui. PR igual a 1... Deixa eu ver qual unidade que eu estou usando. Vai em bar? Então, vai em bar mesmo. 1 bar. Se fosse kPa, seria 100 kPa. Próximo de 1 atm. Então, PR vezes o volume, eu vou chamar de volume 1, tanto faz, é igual ao número de mols do meu reagente, vezes R, vezes T, dos reagentes. Beleza? Então, vamos declarar aqui. R é igual a quanto? É a constante universal, gente. 8,314 quilojoules por quilomol Kelvin. Né? Então, tá aqui. Agora eu tenho, eu acho até o V1 aqui. Por quê? Porque quanto que vale o número de mols do meu reagente? Olha aqui, ó, 1 mol de CH4, 2 mols de oxigênio, NR igual a 3. Beleza? E agora a gente pode fazer aqui também a mesma coisa. Pressão, só que agora é a pressão dos produtos que eu quero. V2, NP, R é a mesma, TP que a gente já tem. NP é igual a 3. E muito importante a gente declarar aqui em cima também que V2 é igual a V1. Beleza? Então a gente vai fazer aqui, mandando resolver, deixa eu ver. PP a gente não tem. V2 igual a V1, ok. A gente acha o V1 aqui. Número de mols está aqui, R está ali, TP está aqui. Vamos lá. Então a gente acha que a pressão final é de 3 bar. Beleza? Então, pressão final do tanque 3 bar e a transferência de calor dá uns 740 mil, mais ou menos, né? Quilojoules. Então é assim que a gente vai fazer para resolver os problemas de balanço de energia para sistemas fechados. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Então, gente, depois de fazer os exemplos, vamos aqui concluir a aula de hoje com mais 2 conceitos importantíssimos na análise energética, na análise de primeira lei da reação de combustão. Um deles aqui é o poder calorífico. Poder calorífico, gente, é a energia, o potencial que o combustível tem para liberar durante a sua reação. Beleza? Então, a gente vai ter o combustível em questão entrando com ar e vai sair aqui o vapor o combustível, vai sair aqui numa determinada condição, já eu falo essa questão da água, e vai liberar energia. Essa energia que ele liberou é o poder calorífico. Beleza? Agora, o poder calorífico, gente, ele tem 2 possibilidades. Ele pode ser o PCI
ou PCS. Ele pode ser, ou seja, poder calorífico inferior ou poder calorífico superior. Beleza? O que é cada um deles? Vamos lá. Falei tem uns 5 minutinhos com vocês da questão da água nos produtos, né? A água presente nos produtos, ela pode estar na forma de vapor, beleza? Ou se ela atingir o ponto de orvalho e tal, ela sai na forma de líquido. Pensa, se ela sai na forma de líquido, quer dizer que ela era vapor e vai evaporar, e vai condensar, desculpa. Quando ela condensa, ela está perdendo calor, ou seja, ela está liberando mais calor. Então, o poder calorífico inferior considera que a água presente nos produtos está na condição de vapor, na fase vapor. O poder calorífico superior, o PCS, considera que os produtos, quer dizer que a água dos produtos está na forma líquida. Ou seja, tem essa parcela de energia que ele teve que liberar para condensar mais. E essa parcela vai ser somada ao PCI para a gente obter o PCS. Beleza? Ou, na verdade, a gente pode pegar aqui direto qual é o valor da entalpia de formação da água líquida. A gente tem esse valor tabelado, não tem NT, mas a gente pega em tabela e adiciona na nossa análise para a gente obter o PCS quando a gente fizer esse balanço de energia. Reparem que agora tudo é balanço de energia. A gente vai ter aqui a condição do combustível, a condição do ar, a condição dos produtos e vamos calcular qual é o calor. O calor que liberou aqui vai ser o poder calorífico do combustível. O poder calorífico do combustível é tabelado, gente. Beleza? Para os combustíveis, a gente tem lá uma tabela com diversos combustíveis. Considerando os produtos saindo na referência, quer dizer o quê? Que toda a energia que eu tinha no meu combustível foi liberada. Beleza? Então, a energia veio para cá, então eu liberei calor. E esse calor é o poder calorífico. Beleza? Então, esse valor é tabelado. Porém, os combustíveis, gente, não são uniformes na grande, absurda maioria das vezes. Você não vai ter um combustível que é metano puro. Você não vai ter um propano puro. Ele vai ter a sua composição, é uma mistura. E a gente não tem como ter tabela para todas essas possíveis composições. Então, a gente tem que ter uma forma de calcular esse poder calorífico. E essa forma é através da entalpia de combustão. A entalpia de combustão é o quê? É eu pegar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Com isso, eu vou obter a energia liberada. Só que como a energia liberada, esse valor é negativo, né? Então, o poder calorífico vai ser o módulo da entalpia de combustão. Beleza? E, lógico, gente, essa barrinha aqui em cima, acho que vocês já acostumaram. Se tiver a barrinha em cima, a gente está falando na base molar. Então, se é PCI ou PCS com a barrinha em cima, é quilojoule por quilomol. Se não tiver, está na base mássica, quilojoules por quilograma. Beleza? Então, assim que a gente vai obter o poder calorífico, fazendo a reação aqui, numa câmara de combustão sem realizar trabalho. A gente faz aqui entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, a gente obtém o calor liberado, que é a entalpia de combustão, que isso vai ser o PCI ou PCS. Quando vai ser PCI? Quando essa água aqui estiver na forma de gás, vapor d'água. Quando vai ser PCS? Quando a água aqui estiver na forma líquida. Beleza? E a gente vai pesar a entalpia de formação da água líquida, tá bom? Então, assim a gente obtém o poder calorífico do meu combustível para qualquer um. Se a gente não tiver o valor tabelado, isso aqui vai funcionar para qualquer composição do combustível. Beleza? Por fim, gente, o último conceito da aula de hoje, que é importantíssimo, temperatura adiabática de chama do meu combustível. O que é isso? Temperatura adiabática de chama. Vamos decompor esse nome aqui. Primeiro, temperatura todo mundo sabe. Adiabático quer dizer que minha câmara de combustão não vai liberar calor. Chama quer dizer que são os meus produtos de combustão. Então, qual vai ser a temperatura dos meus produtos de combustão quando nenhuma energia presente no combustível for dissipada na forma de calor? Toda a energia do combustível vai ser transferida para os produtos de combustão. Falei na aula passada, são as duas opções que a gente tem, né? O combustível está aqui queimando, pode dissipar calor ou pode mandar para os produtos, né? Então, quanto menos calor ele dissipar, mais energia vai para os produtos, maior é a temperatura deles. Se
eu isolar completamente a minha câmara de combustão, toda a energia vai para os produtos, eu vou atingir a máxima temperatura dos meus produtos. Eu vou atingir a temperatura adiabática de chama. Beleza? Como que a gente encontra esse valor? Balanço de energia também, gente. Então, o balanço de energia que a gente ensinou, agora a gente está pegando consequências desse balanço. Calor é zero, já que é adiabático, a câmara de combustão não vai realizar trabalho. Então, sobra que a entalpia dos produtos é igual a entalpia dos reagentes. Beleza? Só que a entalpia dos reagentes, a gente pega e vê qual que é a temperatura, qual é o estado que eles estão entrando. Isso aqui é uma incógnita. E, não se engane, isso aqui não é uma relação direta, não. Se eu sei qual é a entalpia dos reagentes, eu pego aqui, é só uma incógnita T máximo. Não. Lembra que essa entalpia aqui são vários termos, né? Então, tem o CO2, água, N2 aqui. Então, assim, entalpia do CO2 nessa temperatura, entalpia do N2 nessa temperatura, entalpia da água nessa temperatura é igual a entalpia dos reagentes. Então, repara que a gente tem os reagentes, a gente tem esse valor, a gente não tem nada do lado de cá. Então, o que a gente tem que fazer para resolver isso? Um processo iterativo. Como assim? A gente vai pegar e vai supor uma temperatura. Vamos supor uma temperatura e vamos ver se o lado esquerdo da equação está igual ao lado direito. Não está? A entalpia dos produtos deu maior que a dos reagentes. Vamos supor uma temperatura menor. Não achou ainda? Vamos fazer uma interpolação com esses dois valores para obter. É o processo iterativo. Você vai, tenta ver se iguala. Não igualou? Tenta outro valor. Não igualou, a gente chega numa média. Isso é o que a gente faria caso estivéssemos fazendo na mão. Novamente, para vocês verem como é que os softwares agilizam a nossa vida, mas é importantíssimo a gente saber os conceitos, né? Quando a gente digita essa equação aqui no IT, no ES, qualquer programa que faça as iterações para resolver os sistemas para a gente, ele já encontra automaticamente essa temperatura. Beleza? E qual é a importância da gente saber essa temperatura? Porque olha só, essa temperatura, gente, adiabática de chama, ela raramente vai poder ser suportada pelos materiais que a gente estiver usando. Por exemplo, tem uma câmara de combustão aqui para acionar uma turbina a gás e tal. As paredes não vão aguentar, porque isso aqui vai sair na casa de 2000 Kelvin, 2500 Kelvin, até mais. Então, o que isso mostra para a gente? Mostra qual é a temperatura que os produtos vão sair, como que a gente vai fazer para controlar isso. Então, como eu falei com vocês quando a gente estava estudando o ciclo Brayton, por exemplo, que utilizava-se 50 vezes a quantidade de ar teórico. Ou seja, você jogava bastante ar em excesso aqui, para quê? Para garantir que esse ar vai diluir a energia que o combustível liberar, ou seja, vou ter uma maior vazão aqui, porém com uma menor temperatura. Ou seja, eu vou modulando a temperatura com a quantidade de excesso de ar que eu vou jogando aqui. Beleza? Então essa é a importância. Se eu tenho meu limite metalúrgico, eu vou saber quanto de excesso de ar eu vou ter que adicionar, eu vou ter que colocar na minha reação para garantir que eu não atinja a temperatura, que eu não ultrapasse o limite metalúrgico do meu material. Ok? Então, gente, eu fecho aqui a parte de primeira lei e na aula que vem a gente vai entrar na análise de segunda lei dos nossos sistemas reagentes. Ok? Uma dúvida, galera? Estou aqui por encerrada a aula de hoje.